Nosso tema é o pré-modernismo. Esse período foi uma transição entre o realismo e o modernismo, que começou em 1902 e foi até 1922. Os autores passaram a mostrar o Brasil real, com suas desigualdades, o sertão, a pobreza e os problemas sociais, preparando o caminho para a literatura moderna. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. O pré-modernismo surgiu no início do século XX, em um período de intensas transformações no Brasil. O país havia deixado para trás o regime escravista, mas ainda enfrentava as consequências da abolição recente da escravidão, como a exclusão social dos ex-escravizados e a falta de oportunidade para grande parte da população. Além disso, o Brasil passava por uma transição política, com o fim da monarquia e o início da república, o que trouxe instabilidade e novas disputas de poder. Enquanto as cidades cresciam e se modernizavam com o avanço da industrialização e a chegada de imigrantes europeus, o interior do país continuava marcado pela miséria, pelo coronelismo e pela seca no Nordeste. Episódios como a Guerra de Canudos mostravam o contraste entre o progresso urbano e o abandono das regiões rurais. Nesse cenário, os autores pré-modernistas buscavam representar o Brasil real, revelando suas contradições e desigualdades sociais. Eles mostraram o povo simples, os sertanejos, os marginalizados e os problemas nacionais com uma visão crítica, humana e reflexiva. Assim, o pré-modernismo funcionou como uma ponte entre o realismo e o modernismo, abrindo caminho para a literatura moderna que nasceria em 1922, com uma nova forma de pensar e expressar a identidade brasileira. Os principais autores do pré-modernismo no Brasil foram escritores que retrataram a realidade do país de forma crítica e realista, preparando o caminho para o modernismo. Entre eles destaca-se Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, uma obra que combina ciência, jornalismo e literatura para descrever o sertão nordestino e a Guerra de Canudos, revelando as desigualdades e a força do povo brasileiro. Outro nome importante é Lima Barreto, que em Triste Fim de Policarpo Quaresma faz uma crítica ao excesso de nacionalismo e à burocracia do governo. Temos também Monteiro Lobato, autor de Urupes, onde criou o personagem Jeca Tatu, símbolo do homem do campo, pobre e esquecido pelo progresso. Além deles, destacam-se Graça Aranha, com Canaã, e Augusto dos Anjos, poeta singular que uniu pessimismo, linguagem científica e profunda emoção em seus versos. O pré-modernismo apresentou características marcantes que mostraram uma nova forma de enxergar e representar o Brasil. Uma dessas características foi o uso de uma linguagem mais simples, direta e próxima da fala do povo, rompendo com o estilo rebuscal e forma dos períodos anteriores. Os autores queriam que seus textos fossem compreendidos por todos, e não apenas pela elite. Outra marca importante foi a forte crítica social e política. As obras denunciavam as injustiças, a miséria, o abandono das regiões mais pobres e o contraste entre o progresso das cidades e o atraso do interior. Esse olhar crítico ajudou a revelar os problemas reais do país. O período também trouxe uma valorização do regionalismo e das figuras populares, como o sertanejo, o caipira, o jagunçô e o retirante. Esses personagens passaram a representar o povo brasileiro de uma forma mais humana e verdadeira, com seus costumes, crenças e dificuldades. Além disso, o pré-modernismo foi marcado por uma mistura de estilos e influências literárias, como o realismo e o naturalismo, com sua preocupação social e descritiva, e o simbolismo, que trazia uma linguagem mais subjetiva e poética. Essas combinações resultou em obras muito ricas e variadas. Em resumo, o pré-modernismo foi um período de descobertas e transições, que preparou o caminho para o modernismo ao mostrar um Brasil sem máscaras, real, o contraditório e cheio de vozes diferentes. Foi um movimento que a literatura começou a se aproximar de uma verdadeira do povo e da realidade brasileira. Escolhemos um trecho de Os Sertões, de Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Aqui, o autor exalta a força e resistência do homem do sertão. Mesmo diante das dificuldades, ele é símbolo da coragem e da luta do povo brasileiro. Esse olhar humano e realista é uma das marcas principais do pré-modernismo.